Diogo sentiu o mundo desabar quando o pai o viu beijando Rafael nos jardins do casamento da prima, em plena luz do dia lisboeta. Em vez de um escândalo imediato, o pai virou as costas em silêncio, mas no dia seguinte, Diogo recebeu uma mala pronta e uma passagem de trem para o Porto, com a ordem de nunca mais voltar. Aquela decisão abrupta o jogou em um turbilhão de confusão, forçando-o a confrontar não só o amor proibido, mas o preço de uma identidade que ele mal conseguia admitir para si mesmo. Em Lisboa, sob o sol de verão que banhava as colinas do Barro Alto, Diogo sempre viveu à sombra das expectativas familiares. Aos 24 anos, ele era o filho caçula de uma família conservadora, descendente de antigos comerciantes portuenses que valorizavam tradição acima de tudo. Seu pai, Manuel, um advogado rígido e devoto católico, sonhava em vê-lo casado com uma boa moça da paróquia, continuando o legado de heteronormatividade que moldava gerações. A mãe, Maria, mais suave mas igualmente presa aos costumes, cozinhava pastéis de nata aos domingos e rezava pelo futuro dos filhos. Diogo estudava Direito na Universidade de Lisboa, mas seu coração batia em ritmo diferente desde o ensino médio, quando percebeu que seus olhares se demoravam mais nos garotos do time de futebol do que nas meninas da turma. Rafael entrou em sua vida como um vendaval. Aos 27 anos, ele trabalhava como professor de Educação Física em uma escola secundária no centro da cidade. Filho de imigrantes brasileiros que se estabeleceram em Portugal nos anos 90, Rafael cresceu em um ambiente mais liberal, mas não imune aos olhares julgadores da sociedade portuguesa. Ele era assumido para si mesmo, mas discreto no dia-a-dia, sabendo que o país, apesar das leis progressistas como o casamento gay aprovado em 2010, ainda carregava bolsões de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. Eles se conheceram em uma academia no Chiado, onde Diogo ia malhar para aliviar o stress dos exames. Um dia, após uma sessão de pesos, Rafael o ajudou com uma barra que escorregava, e o toque casual evoluiu para conversas sobre tudo, de futebol ao cinema independente. O primeiro beijo aconteceu meses depois, em um bar escondido nas ruelas de Alfama, ao som de fado melancólico. Diogo tremia de medo e excitação, sentindo que cruzava uma linha irreversível. Rafael, mais experiente, o acalmou com palavras suaves: "Não é errado amar, Diogo. É só humano." Mas o medo de Diogo era palpável. Ele viajava para casa todo fim de semana, mentindo sobre saídas com amigos, ignorando as perguntas da mãe sobre namoradas. Rafael entendia, pois já havia perdido amigos ao se assumir, mas insistia: "Uma hora você vai ter que escolher, viver na sombra ou na luz." O casamento da prima Ana era o evento do ano para a família. Realizada em uma quinta nos arredores de Sintra, com vistas para o Palácio da Pena, reunia tios, primos e vizinhos em uma celebração de união tradicional. Diogo convidou Rafael como um colega da faculdade, uma mentira que pesava em seu peito. Durante a festa, sob o céu estrelado, eles se afastaram para os jardins, impulsionados pelo vinho do Porto e pela música distante. O beijo foi impulsivo, um momento de liberdade roubada. Mas o pai de Diogo, saindo para fumar um cigarro, os flagrou. Seus olhos se arregalaram, e ele murmurou algo inaudível antes de se afastar. Diogo congelou, esperando o pior. No dia seguinte, a casa em Lisboa estava tensa. Manuel chamou Diogo para o escritório, onde pilhas de livros jurídicos testemunhavam sua autoridade. "Você vai embora hoje?" disse ele, sem raiva aparente, mas com uma frieza que cortava mais fundo. "Vá para o Porto, fique com sua tia Isabel. Estude lá, encontre seu caminho. Aqui, você só traria vergonha." Diogo protestou, lágrimas nos olhos: "Pai, eu não escolhi isso." Manuel rebateu: "Escolhas têm consequências. Pense no que isso faria com sua mãe, com a família." Rafael, ao saber, quis confrontar Manuel, mas Diogo o impediu: "Isso só pioraria." No trem para o Porto, Diogo olhava pela janela as paisagens de vinhedos e vilarejos passando, sentindo um vazio imenso. Ele havia trocado mensagens com Rafael, prometendo que voltaria, mas duvidava. No Porto, tia Isabel o recebeu com abraços calorosos, sem saber o motivo real da vinda. Ela era viúva, liberal em comparação ao irmão, e gerenciava uma pequena livraria no centro histórico. "Aqui você pode recomeçar", disse ela, sem perguntas. Mas Diogo carregava o peso da rejeição, questionando se valia a pena lutar por um amor que custava sua família. Dias viraram semanas. Diogo se matriculou na Universidade do Porto, tentando se adaptar. Ligava para Rafael à noite, conversas cheias de saudade e tensão. "Eu te amo, mas e se meu pai tiver razão? E se isso destruir tudo?" Rafael respondia: "Amor não destrói, Diogo. O medo sim."
Mas o distanciamento começava a criar rachaduras. Diogo evitava festas, temendo olhares, enquanto Rafael, em Lisboa, saía com amigos assumidos, sentindo a solidão. Uma noite, Diogo recebeu uma ligação da mãe: seu pai está doente, estresse no coração. Volte, mas sem você sabe. O dilema o consumia: voltar e negar a si mesmo, ou ficar e perder a família. File 2. Diogo decidiu voltar a Lisboa, mas com uma condição que ele impôs a si mesmo: esconder Rafael completamente, como se o amor fosse um segredo sujo. Essa escolha o mergulhou em uma espiral de culpa, enquanto Rafael, sentindo-se traído, começou a questionar se valia a pena lutar por alguém que priorizava o medo à autenticidade. A tensão entre eles crescia, transformando o que era paixão em um campo minado de acusações e silêncios. Ao chegar em casa, Diogo encontrou o pai mais frágil, sentado na varanda com vista para o Tejo, um copo de vinho na mão trêmula. Manuel o olhou com uma mistura de alívio e reserva: filho, precisamos conversar. Diogo assentiu, sentindo o estômago revirar. A conversa foi dolorosa. Manuel admitiu seu choque, citando a Bíblia e a tradição: isso não é natural, Diogo. Pense na sua avó, no que diriam na igreja. Diogo defendeu-se timidamente: pai, é quem eu sou. Mas Manuel cortou: seja discreto, então. Não envergonhe a família. Maria, chorando na cozinha, implorou: não briguem, por favor. Diogo concordou, mas por dentro se sentia partido. Rafael o esperava em um café no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade LGBT. Ao se verem, o abraço foi hesitante. Você voltou por eles, não por nós, acusou Rafael. Diogo rebateu: é complicado. Meu pai está doente. Rafael suspirou: sempre vai ser complicado se você não assumir. Eles discutiram pela primeira vez, vozes baixas mas intensas, sobre lealdade e coragem. Rafael contou sua própria história: aos 20 anos, assumiu para os pais, que o aceitaram após meses de tensão. Dói, mas liberta, disse ele. Diogo invejava essa força, mas temia o custo. Nos dias seguintes, Diogo equilibrou a vida dupla: de dia, o filho obediente ajudando o pai na recuperação; de noite, encontros furtivos com Rafael em parques ou apartamentos alugados. Mas o segredo pesava. Um amigo da família, o tio Carlos, notou algo e comentou em um jantar: Diogo, você parece distante. Alguma namorada te distraindo? Diogo riu forçado, mas por dentro agonizava. Rafael, frustrado, começou a pressionar: ou você conta, ou isso acaba. Diogo explodiu: você não entende. Minha família é tudo para mim. Rafael retrucou: e eu? Sou o quê? A crise veio em uma festa de aniversário da mãe. Diogo levou Rafael como amigo, mas o ciúme de Rafael transpareceu quando viu Diogo flertando inocentemente com uma prima para despistar suspeitas. No banheiro, eles brigaram: você me usa como disfarce, gritou Rafael baixinho. Diogo negou, mas a semente da dúvida foi plantada. No dia seguinte, Rafael mandou uma mensagem: preciso de espaço. Diogo sentiu o chão sumir, mas em vez de lutar, mergulhou no trabalho familiar, ajudando no escritório do pai. Manuel, percebendo a mudança, elogiou: você está se endireitando. Mas Diogo se sentia vazio. Semanas depois, uma notícia abalou tudo: Rafael foi visto com outro homem em um bar gay no bairro Alto. Um amigo em comum contou a Diogo, que confrontou Rafael por telefone. É verdade. Rafael admitiu: não é nada sério, mas você me deixou sozinho. Diogo chorou: você me traiu. Rafael rebateu: traição é viver na mentira. A dor era insuportável. Diogo questionava se sua covardia havia empurrado Rafael para longe. Ele pensou em contar tudo à família, mas o medo paralisava. Em uma terapia secreta que começou a frequentar, Diogo desabafava: quer ser livre, mas o preço é alto. O terapeuta o incentivava: liberdade vem com escolhas difíceis. Diogo refletia sobre a sociedade portuguesa: leis avançadas, mas preconceitos enraizados em vilarejos e igrejas. Ele via casais gays passeando no Chiado, invejando sua coragem. Uma noite, sozinho no quarto, escreveu uma carta para o pai, revelando tudo, mas a rasgou. Ainda não, pensou. Rafael ligou dias depois, arrependido: foi um erro. Eu te amo. Diogo perdoou, mas impôs: vamos devagar. Eles reataram, mas a confiança estava abalada. Diogo começou a desafiar sutilmente a família, questionando comentários homofóbicos em jantares,
defendendo direitos LGBT na TV. Manuel franzia a testa, mas não confrontava. A tensão familiar crescia, como uma panela de pressão. Diogo sabia que uma explosão viria, mas por enquanto, equilibrava o amor e o dever, pagando com noites insones e um coração dividido. File 3. A explosão veio quando Diogo, impulsionado por uma briga com Rafael, decidiu confrontar o pai diretamente, revelando não só sua orientação, mas o relacionamento. Manuel reagiu com fúria, deserdando-o verbalmente e exigindo que saísse de casa, forçando Diogo a escolher entre amor e herança familiar. Essa decisão o levou a uma profunda crise de identidade, onde ele questionava se a autenticidade valia o isolamento social e emocional. A briga com Rafael foi o catalisador. Em um apartamento alugado no Estoril, eles discutiam sobre o futuro, casamento. Com minha família assim, disse Diogo. Rafael insistiu, Portugal permite. Vamos lutar. Diogo explodiu, você é sonhador. Minha vida não é um conto de fadas. Rafael saiu batendo a porta, deixando Diogo em pânico. Naquela noite, ele dirigiu de volta a Lisboa, determinado a acabar com as mentiras. No escritório do pai, com o sol poente tingindo o tejo de laranja, Diogo anunciou, pai, sou gay. Amo Rafael. Manuel empalideceu, batendo na mesa, isso é uma fase. Influência desse amigo. Diogo persistiu, não é fase. É eu. Manuel gritou, saia daqui. Você não é mais meu filho. Maria chorou, implorando reconciliação, mas Manuel foi implacável, escolha, família ou isso. Diogo saiu, lágrimas escorrendo, sentindo o mundo ruir. Refugiado no apartamento de Rafael, que o recebeu de braços abertos, Diogo desabafou, perdi tudo. Rafael consolou, ganhou a si mesmo. Mas a realidade batia, sem apoio financeiro, Diogo trancou a faculdade, procurando emprego como barista em um café no Rossio. A sociedade o testava, clientes comentavam sobre esses modernos, e Diogo mordia a língua. Rafael, solidário, dividia despesas, mas a pressão crescia. Amigos da família se afastaram, tios ligavam para aconselhar. Uma prima, solidária, o visitou, seu pai vai amolecer. Mas Manuel cortou contato. Diogo sofria com a culpa, e se eu machuquei ele? Rafael respondia, ele te machucou primeiro. Em terapia, Diogo explorava traumas, a educação católica que via a homossexualidade como pecado, os bullying velados na escola. Ele lia sobre ativistas portugueses como António Variações, inspirando-se. Uma oportunidade surgiu, um grupo de apoio LGBT no Porto convidou Diogo para falar. Ele hesitou, mas Rafael incentivou, sua voz importa. No evento, Diogo compartilhou sua história, tremendo, perdi minha família, mas ganhei liberdade. Aplausos o emocionaram, conectando-o a outros com dores similares. Voltando a Lisboa, sentiu empoderamento, mas a saudade da mãe doía. Rafael enfrentava seus demónios, pressão no trabalho, onde colegas conservadores sussurravam. Vale a pena? Perguntou a Diogo. Sim, por nós. Mas uma traição veio, um amigo de Rafael, invejoso, espalhou rumores sobre Diogo na família, piorando o racha. Manuel ligou furioso, você expõe nossa vergonha. Diogo rebateu, vergonha é rejeitar um filho. A ligação terminou em silêncio. Diogo começou a escrever um blog anónimo sobre experiências gay em Portugal, desabafando sobre preconceitos em empregos, igrejas e ruas. Leitores respondiam, alguns com ódio, outros com apoio. Isso o fortalecia, mas isolava mais da família. Rafael, orgulhoso, planejava um futuro, vamos morar juntos, casar. Diogo sorria, mas duvidava, e se custar mais? A tensão culminava em noites de discussão, onde amor e ressentimento se misturavam. Com o tempo, Diogo tentou reconciliação, marcando um encontro com a mãe em segredo, mas Manuel descobriu e interditou, levando a uma confrontação pública em uma igreja de Lisboa. Essa humilhação expôs Diogo a julgamentos sociais, forçando-o a questionar se o amor por Rafael valia o estigma eterno. Rafael, sentindo o peso, considerou terminar para libertar Diogo, mas isso só aprofundou o abismo emocional entre eles. O encontro com Maria foi em um parque no Monsanto, longe de olhos curiosos. Ela abraçou Diogo, chorando, sinto sua falta. Diogo desabafou, mãe, me aceitem como sou. Maria sussurrou, seu pai é teimoso, mas te ama. Mas Manuel apareceu, alertado por um vizinho, o que é isso? A cena virou escândalo, fiéis próximos murmuravam.
Manuel arrastou Maria embora, deixando Diogo sozinho. No dia seguinte, fofocas se espalharam na paróquia. O filho dos Oliveira é, você sabe. Diogo sentiu olhares no café, perdendo clientes. Rafael o apoiou, ignora-os. Mas o stress afetava, Diogo adoecia, noites insones. Em terapia, admitiu, sinto que traí todos. O terapeuta questionou, ou eles te traíram? Rafael, sobrecarregado, confidenciou a um amigo, talvez eu deva deixá-lo ir. O amigo aconselhou paciência, mas Rafael duvidava. Uma noite, ele disse a Diogo, se isso te destrói, talvez terminemos. Diogo implorou, não. Você é minha âncora. Eles fizeram as pazes, mas a fragilidade persistia. Diogo buscou aliados, contatou uma ONG LGBT em Lisboa, participando de protestos contra a discriminação. Em uma marcha no Marquês de Pombal, gritou slogans, sentindo empoderamento. Rafael ao lado, orgulhoso. Mas uma foto viralizou, chegando à família. Manuel enviou uma carta, você nos envergonha. Diogo respondeu por e-mail, envergonho por amar. Sem resposta. A pressão social culminou em um incidente no trabalho, um cliente homofóbico o insultou, levando a uma demissão forçada. Desempregado, Diogo dependia de Rafael, gerando ressentimento, sinto-me um fardo. Rafael negava, somos uma equipe. Mas discussões aumentavam sobre finanças e futuro. Uma reviravolta, tia Isabel do Porto visitou, revelando que Manuel sofria em silêncio, com saúde piorando. Ele sente falta, mas orgulho impede. Diogo chorou, o que faço? Isabel aconselhou, dê tempo. Inspirado, Diogo planejou uma visita surpresa, mas Rafael hesitou, e se te rejeitarem de novo? Diogo decidiu, preciso tentar. A visita foi tensa. Na porta, Manuel abriu, olhos cansados, o que quer? Diogo, paz. Eles conversaram horas, Manuel admitindo medos, temo pelo seu futuro. Diogo rebateu, meu futuro é com Rafael. Manuel não cedeu, mas não expulsou. Maria mediou, plantando sementes de esperança. Diogo saiu exausto, mas com um vislumbre de mudança. De volta, contou a Rafael, à esperança. Rafael sorriu, mas por dentro questionava se Diogo priorizaria a família novamente. A relação pendia por um fio, com amor testado por sacrifícios constantes. No clímax, Diogo enfrentou uma escolha final quando Manuel sofreu um infarto, chamando-o ao hospital e pedindo perdão, mas condicionando a mudança. Diogo recusou, escolhendo Rafael e a autenticidade, levando a uma reconciliação parcial com a mãe, mas um racha permanente com o pai. Essa decisão o libertou, mas ao custo de laços familiares, culminando em um casamento discreto com Rafael, simbolizando vitória amarga sobre preconceitos. O infarto veio em uma noite chuvosa. Diogo correu ao Hospital São João, encontrando Maria aos prantos. Manuel, fraco na cama, murmurou, filho, perdoe-me. Mas mude, por favor. Diogo, lágrimas nos olhos, pai, não posso mudar quem sou. Manuel virou o rosto, então vá. Maria interveio, não faça isso. Diogo saiu, coração partido, mas resoluto. Rafael o esperava em casa, fez o certo. Eles abraçaram, fortalecendo o laço. Nos meses seguintes, Diogo reconstruiu, novo emprego em uma ONG, estudos retomados. Maria visitava secretamente, trazendo notícias, seu pai melhora, mas é teimoso. Diogo enviava mensagens, sem resposta. A sociedade testava, amigos perdidos, mas novos ganhos na comunidade LGBT. Diogo e Rafael participaram de eventos, advocando por aceitação. Uma traição final, um primo espalhou mentiras online, mas Diogo rebateu publicamente, ganhando apoio. Decididos, casaram em uma cerimônia simples no Registro Civil de Lisboa, com amigos e tia Isabel. Rafael jurou, pelo bem e pelo mal. Diogo respondeu, sempre. Mas a ausência familiar doía. Anos depois, Manuel amoleceu ligeiramente, permitindo visitas esporádicas, mas nunca aceitando plenamente. Diogo pagou o preço, uma família fragmentada, mas uma vida autêntica. Será que sacrificar laços de sangue por amor próprio é sempre a escolha certa?